Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente, espero que todos vocês estejam bem, sejam bem-vindos mais uma vez a mais um vídeo inédito aqui nesse canal, um bom início de semana a todos. Hoje eu gostaria de falar sobre Halloween de 1978, A Noite do Terror, o primeiro filme de Halloween, o original, a obra produzida dirigido por John Carpenter, né? Na produção temos Debra Hill e eles mesmos são os criadores do roteiro, né? Eu tenho um grande carinho por essa obra, Halloween, A Noite do Terror. É o meu filme favorito, tá? Da franquia, até porque é o primeiro filme. E geralmente os primeiros filmes, né, as obras originais, né, das franquias assim, slashers sempre são melhores do que as continuações. Às vezes as continuações não costumam ser tão boas, não costumam ser de alto nível. Mas assim, Halloween de John Carpenter tem um espaço especial no meu coração e na fila de filmes favoritos que eu tenho. É importante notar que Halloween ele teve um baixo orçamento, tá? Ele teve cerca de... Como recurso, é um orçamento de US$ 300 mil, que para um filme de terror é pouco. Mas Halloween é um filme de terror independente. A história da pré-produção de Halloween é interessante, por quê? Porque isso foi um processo notável, tá? Justamente como eu falei, pelo orçamento baixo e também pela grande liberdade criativa que foi concedida ao diretor John Carpenter, né? Ele teve uma grande liberdade criativa para produzir o roteiro, né, e tudo mais, porque a ideia inicial então vinha de Irving Yablans e de Mustafa Khad. Então eles propuseram a John Carpenter a ideia de um filme de terror sobre um assassino então que perseguia babás, né? Inclusive, inicialmente, o Halloween ele iria ter outro título, né? Porque de acordo com o roteiro que Carpenter e Debra Hill, né, que estão aqui na foto, de acordo com o roteiro que eles escreviam, o título da obra seria The Babysitter's Murder, né, que traduzindo para português seria O Assassino de Babás, que é como a ideia foi sugerida, só que aí, né, eles decidiram então depois mudar e isso foi rebatizado para o que conhecemos como Halloween. Bom, eles sabiam de alguma forma que filmes de baixo orçamento, né, de terror, vendiam bem. E como Halloween era uma produção independente de terror, e que inclusive é importantíssima porque ela é um marco para o cinema, tá? Ela não é um marco só para o terror e para o slasher, mas sim para o cinema em si, porque é uma produção que foi muito bem sucedida. Você que é fã de terror e slasher, você tem que assistir Halloween. Bom, então eu acho que qualquer pessoa que tenha mínimo interesse, né, qualquer pessoa que tenha um apreço pelo gênero terror, por slasher, né, pelo subgênero slasher, mas não só isso, mas também uma pessoa que tem bastante interesse em cinema, né, em estudar cinema, coisa desse tipo, ela deveria, qualquer pessoa cinéfilo, né, qualquer cinéfilo deveria então assistir, visitar a obra Halloween de 1978. Confesso que as sequências não são tão boas, mas o filme original é uma obra-prima, certamente. Após a ideia inicial, então Irving Yablans sugeriu que o título Halloween. Carpenter então até que gostou da ideia e decidiu ambientar a história na noite de Halloween, que é um feriado em tese familiar para o público e muita das pessoas, né, o público em geral, iria se identificar com a história, né? E Halloween era um tema que ainda não havia sido explorado em um filme de terror anteriormente, né? Nenhum filme tinha a ideia de explorar o feriado Halloween. Então, o próprio filme Halloween de John Carpenter deu início a isso, e o que é bastante interessante. Ele aceitou a proposta então, né, John Carpenter, com a condição de que teria total liberdade criativa sobre o projeto, então foi concedido a ele essa liberdade. Então ele coescreveu o roteiro com a produtora Debra Hill e recebeu cerca de 10 mil, e também recebeu cerca de 10% dos lucros, né? Bom, o roteiro foi escrito em um ritmo acelerado, né, mantendo o foco no suspense e na tensão, que é o que vemos no filme, e isso é uma coisa então na qual pode ter influenciado Carpenter, né? E essa influência pode ter vindo de cineastas como Alfred Hitchcock, né, que fez o Psicose, filme famosíssimo também. E aí eles ambientaram a história na fictícia cidade de Haddonfield, Illinois, né, e criaram essa sensação de terror muito interessante, né? A escolha de Jamie Lee Curtis para o papel da protagonista Laurie Strode
pode ter sido uma jogada de marketing, né? Já que ela era filha da atriz Janet Leigh. Eu já mencionei isso aqui no canal, tá? Janet Leigh, que é a personagem icônica de Psicose, né? Bom, então o papel da Jamie Lee Curtis é fantástico. Ela ficou eternizada no cinema por esse papel. Acho que foi a primeira aparição dela nos cinemas. E sem contar também, temos que mencionar o grande trabalho também do ilustre Donald Pleasence, falecido Donald Pleasence, que foi escolhido aqui para interpretar o Dr. Sam Loomis nesse filme, né? Bom, então o prólogo conta Michael Myers, uma criança de 6 anos que na noite de Halloween misteriosamente, né, assassina sua irmã Judith Myers, né, no quarto dela. E aí quando os pais chegam, veem Michael lá, né, parado, olhando pro nada. E isso na noite de Halloween de 1963. E aí depois no filme, se você for assistir a versão do diretor, que é a cena estendida sem corte, que é a experiência completa, você tem ali que Michael ele vai para o Instituto de Smith Grove, que é um sanatório. E ali a gente vê Samuel Loomis, né, que em tese era o médico dele. A narrativa então avança 15 anos e mostra Michael fugindo durante uma transferência, e aí ele retorna à sua cidade natal, que seria Haddonfield, Illinois, na noite de Halloween, em 1978. Bom, então o filme vai acompanhando essa trama, e aí aleatoriamente a gente não sabe a motivação, mas assim, Laurie Strode parece ser escolhida por Michael. Michael então fica stalkeando, vigiando suas vítimas antes de poder finalmente atacar, né? Que é no momento quando elas estão mais vulneráveis. E aí, Laurie Strode, interpretada por Jamie Lee Curtis, infelizmente dá o azar de ser escolhida pelo vilão Michael Myers, né? Bom, eu acho interessante esse filme, né? Porque a máscara do Michael Myers, para quem não sabe a história dela, na verdade eles pegaram uma máscara do Capitão Kirk, né? E aí eles pintaram de branco, cortaram um pouco os olhos e transformaram nessa icônica máscara que é símbolo do terror, símbolo do slasher, né? A máscara que está por trás da figura de Michael Myers. Vocês podem ver que ela é uma máscara que não mostra expressão nenhuma. É uma máscara que combina com Michael Myers, combina como ele é sem alma, né? Como ele é desumano, como ele, tipo assim, não tem mais nenhum sentido humano dentro dele, né? Essa parte humana dele morreu há anos, né? Como o próprio Dr. Loomis menciona no filme, né? E aqui Michael Myers ele é tratado como The Shape, né? O Boogeyman, né, que traduzido seria bicho-papão. Então aqui Michael Myers ele age mais nas sombras, né, ele é mais calculista nas mortes, né. Esse filme também ele quase não tem sangue, por quê? Porque Halloween originalmente não era um filme para apresentar apenas morte, e sim um filme focado mais no suspense. Por isso que esse filme de 78 ele se destaca, né, entre todos os filmes da franquia. E ele tem pouco sangue, né, algo que é impensável e inviável para filmes slasher, porque nos filmes slasher a gente tem a presença de muito sangue, né, na maioria dos filmes slasher. E Halloween, ele meio que moldou os filmes slasher da forma como eles são hoje, como a gente conhece, um assassino mascarado que escolhe vítimas jovens, né, usualmente que tem interesse por sexo, drogas e toda essa coisa, né, a exploração da nudez, né? Então, tipo assim, Halloween foi o precursor, né, dessa configuração de slasher que a gente tem, e certamente Halloween influenciou outras obras como Sexta-feira 13 e outras também, tá? Bom, então, John Carpenter, além de ter sido diretor, roteirista do filme, ele também foi o compositor, né? A trilha clássica e minimalista de Carpenter, ela ficou eternizada não só no gênero terror e no subgênero de slasher, como eu falei, mas quando se pensa em cinema em si, e é bastante agradável de ouvi-la, né? Uma trilha sonora minimalista que marcou época, que eternizou o gênero terror e slasher. E tipo, me agrada muito ouvi-la e assim, simplesmente uma das melhores trilhas da história do cinema. Sensacional, né, pessoal? Que trabalho fantástico e, tipo assim, trabalho excelente de John Carpenter e Deborah Hill e os demais envolvidos também, tá?
Halloween certamente é um dos meus filmes de terror favorito, tá? Então vocês podem ver a pontuação dele aqui no Rotten, 97%, já não preciso dizer mais nada, os números não mentem, a avaliação dele não mente, 89% de público, então assim só mostra como o filme é um marco do gênero terror e slasher, tá? Eu fecho o Halloween de John Carpenter com a nota 10. Bom, eu vou ficando por aqui, espero que todos tenham gostado da minha análise. Se gostou do vídeo, por favor, deixe seu like, deixe seu comentário abaixo. Muito obrigado a todos que me acompanham, muito obrigado a todos pela paciência, pela atenção. E é isso, fortíssimo abraço, por hoje é isso. Muito obrigado a todos e até mais.